Gênesis, capítulo de número 26. A partir do versículo de número 1. E diz a palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor a Isaque e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e a te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade a tua mulher. Como pois disseste a minha irmã? E disse-lhes Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Porque Isaque não relatou que ela era sua mulher. Então Abimeleque falou: Por que você não falou? Senão alguém poderia ter deitado com a sua esposa. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer um que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, ou se tornou muito rico na sua versão. E tinha Isaque possessões de ovelhas, possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado no dia do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Poderoso te tens feito do que nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele lugar Poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Numa pregação não precisa, irmãos, a igreja está acostumada a ler só um versículo nas pregações. Os pregadores estão acostumados a ler muito pouco, mas a igreja tem que aprender a ler muito, amém, querido? A palavra do Senhor para você entender. Oremos nessa hora.
Bendito Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, ó Senhor, para recebermos de Ti uma palavra reveladora, uma palavra, Senhor, que vai fazer com que nós venhamos, ó Pai, a crescer, a entender, que nós venhamos, ó Deus, a verdadeiramente entender, Senhor, o que Tu queres conosco nessa terra. Abençoa Teus filhos, abençoa aqueles que estão me escutando, abençoa, Senhor, aqueles que verdadeiramente vieram buscar uma resposta e têm a plena convicção que a resposta vem nesta noite para essas vidas. É o que eu vos peço em nome de Jesus. Eu oro, a igreja diga amém. Podemos sentar enquanto eu estou numa guerra aqui com o ventilador? Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, olha que coisa linda. E eu queria que a igreja prestasse atenção nessa noite que Deus vai falar. Deus vai falar algo tremendo com a igreja, porque Deus falou comigo tremendamente dentro dessa palavra. Olha que coisa linda. Deus falou comigo que quando Ele tem promessas, e Ele tem promessa na vida de todos os filhos dele, todos os filhos do Senhor possuem uma promessa, ou várias promessas. Todos os filhos do Senhor, preste atenção, têm diante de Deus galardões. Todos os filhos do Senhor têm restauração. Todos os filhos do Senhor existe algo chamado alegria. Todos os filhos do Senhor possuem tesouros. Só que nós, muitas das vezes, temos que abrir esse tesouro. O Senhor nos entrega um tesouro para que nós venhamos abrir. São as promessas. Muitas das vezes nós é que vamos abrir a porta dessa promessa. Nós é que vamos abrir a tampa desse tesouro onde está a nossa promessa. E nós não entendemos às vezes os planos de Deus. Nós não entendemos porque nós queremos receber tudo muito pronto da parte de Deus. Nós somos tão religiosos que nós queremos receber tudo dentro do sobrenatural. Não queremos dar um passo, não queremos ter uma atitude. E eu já falei para vocês que Deus nos criou dentro de uma sabedoria. Deus nos criou dentro de um plano de excelência tão grande que muitas das vezes nós nos perdemos porque nós não queremos, não acreditamos que nós estamos dentro de um plano de excelência, dentro de um plano grandioso. Nós não acreditamos, às vezes eu não acredito, e quando nós não acreditamos, quando eu não acredito, nós não conseguimos abrir a tampa do nosso tesouro, nós não conseguimos abrir a porta da nossa promessa. Preste atenção, olha o que Deus está falando, que nós temos que guerrear contra os inimigos da nossa promessa. Existem inimigos, existem aqueles que não querem que você venha colocar o pé dentro daquilo que é grande, dentro daquilo que é chamado plano de excelência. E o plano de excelência é para todos. O plano de excelência não é para alguns, não é. O plano de excelência é para todos. Eu quero que você entenda isso, eu entendo isso. E muitas das vezes eu me levanto, eu me revolto contra o inimigo da minha promessa, contra o inimigo que quer travar o crescimento do meu ministério, contra o inimigo que quer travar a minha prosperidade, contra o inimigo que quer falar que eu não vou ser, que eu não vou ter, que eu não sou. Muitas das vezes eu me levanto contra. E o que Deus pede nessa noite é isso: se levante contra os inimigos da sua promessa. Existia aqui uma promessa tremenda, diz aqui no verso de número 2, do capítulo de número 26, no verso de número 2 diz, o Senhor falou assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha só, habite na terra que eu te disser. Comece a peregrinar nesta terra, que eu serei contigo. O Senhor começa a falar, aqui no verso 3, aliás, eu serei contigo. Foi a primeira promessa que o Senhor falou. Ele vai mais adiante e fala, eu te abençoarei. Outra promessa. O Senhor fala para Isaac, eu serei contigo, eu irei te abençoar. E o Senhor vai mais além, porque a ti e a tua descendência, porque a ti e a tua semente darei toda esta terra, e confirmarei meu juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente. E o Senhor começa a ter promessas a Isaac, a falar:
Isaac, não desça. Isaac, está na fome. Isaac, esse lugar está passando por fome, mas não desça, fica aí. Eu tenho promessas para você. E é o que acontece em nossas vidas. Nós às vezes estamos dentro da terra, uma terra que Deus vai fazer com que aquela terra venha manar leite e mel. Deus vai mudar a história daquela terra. Mas nós queremos sair da terra, porque nós queremos a facilidade, queremos encontrar tudo pronto. E nós somos os canais da nossa bênção. Nós somos aqueles que verdadeiramente iremos abrir a porta, a tampa do tesouro. Somos nós, com as nossas atitudes. E temos que guerrear contra os inimigos da nossa promessa. Fala para o teu irmão, nós temos que guerrear contra os inimigos da nossa promessa. A caminhada de Isaac não foi fácil. Diz ali que quando ele abria todos os poços que ele abria, vinha o inimigo vinha e afrontava. E toda vez que você dá um passo à frente, o inimigo te puxa. Ele quer que você dê 10 passos atrás, sim ou não? Sim. Mas eu quero falar algo para você. Fala para o teu irmão, tem algo tremendo para a tua vida nessa noite. Coloque isso na tábua do teu coração. Coloque isso na tábua do teu coração. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. Repita comigo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousa contra ti em juízo, tu a condenarás. Isto é herança, fala, isto é herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Dizem, isso é o que? Herança. Eu tenho uma herança. Não vai prosperar a arma forjada. Eu quero falar o seguinte: as maldições que lançam para a sua vida, as invejas, as maldições, as falcatruas, aqueles que estão aliançados com Deus não irá prosperar. Existe uma promessa, fala para o irmão, existe uma promessa. Vamos lá, supere o inimigo da sua promessa. Existem inimigos da nossa promessa. Existem inimigos que não querem deixar você entrar naquela empresa. Existem inimigos que não querem deixar você prosperar. Existe porque não querem que você seja um auxiliador, um ajudador da obra do Pai. Tão grande será a tua gratidão com Deus. Tão grande será a sua gratidão para com Deus, que você vai querer que cada vez mais a obra do Senhor cresça, prospere. Você vai querer que vidas sejam alcançadas. É o inimigo da promessa. O inimigo fica ao redor, nos travando, querendo falar, você não vá. Querendo falar, se for, vai ser envergonhado. Você vai, mas não será envergonhado. Fala, existe uma promessa que a arma forjada contra a minha vida não prosperará. Fala para o teu irmão, está pronto para superar o inimigo da sua promessa? Está disposto, meu irmão? Está disposto, meu irmão? Mas como que eu vou superar o inimigo da minha promessa? Deus tem tantas promessas para mim. Já me falaram dos aviões, Deus já falou dos voos, Deus já falou dos países, Deus já falou das multidões. Mas o inimigo não quer te mostrar isso, não quer me mostrar isso. Ele quer que você venha parar, ele quer que eu venha parar. Mas tem algo que você não pode deixar de fazer. Fala para o teu irmão, catuca na costela, deixa ele sentir dor. Sabe como é que supera, meu irmão, o inimigo da tua promessa? Sabe? Abre logo esse ouvido, fala bem alto. A igreja não pode ficar parada. Fala para ele, sabe como é que você supera o inimigo da tua promessa, meu irmão? Está dentro de Hebreus 10:33, sabendo que a sua fidelidade é tudo. A sua fidelidade é tudo. Hebreus 10:36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. A fidelidade e perseverança. Fala perseverança. Abre a boca, fala perseverança. Perseverança. Terei que ter. É a minha arma contra o inimigo. É perseverar. É perseverar. Você não quer que eu veja, mas os meus olhos espirituais já estão alcançando a minha cura, alcançando o lugar de honra que Deus tem, alcançando as promessas para a minha família, para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo. Eu tenho que combater o inimigo da minha promessa. Eu tenho que combater o inimigo da minha alegria, da minha fidelidade, da minha felicidade, da minha prosperidade. Nós temos que combater. Como que um crente combate? Como que um eleito chamado por Deus combate o inimigo da promessa nessa terra? É com a
perseverança, é com a fidelidade. Não foi essa empresa, mas vai ser a outra. Não foi nesse dia, mas será no outro. Nem que seja em um domingo, meia-noite, mas que a porta vai se abrir, vai. Aquilo que não é natural vai acontecer. Aqueles que não querem ver, irão ver. Deus não precisa do cronológico do homem. Deus não precisa do calendário do homem. O kairos de Deus, o tempo de Deus é diferente. Mas eu tenho que combater o inimigo da minha promessa. Eu tenho que combater. E quantas das vezes ele se apresenta com tão grande força diante de você? Quantas das vezes ele se apresenta como uma fortaleza? E se você não tiver apoiado na palavra, ei, você vacila. Você entrega aquilo que Deus tem para a tua vida nas mãos de outras pessoas. Nas mãos de outras pessoas. Fala, inimigo da minha promessa, está derrotado na minha vida. Isaac não parou. Isaac não parou. Isaac lembrou do Senhor. Oh, Isaac, não desce. Isaac, eu serei contigo, eu irei te abençoar. Isaac, confia em Deus. Nessa noite está falando para você, confia em mim. Deus está falando para você, confia. Eu tenho algo tremendo com você naquele lugar. Eu tenho algo tremendo com você naquela terra. Eu irei te prosperar. Você vai ver as minhas mãos sobre a sua vida. O meu nome será glorificado lá dentro daquela empresa, porque eu irei te usar como canal de honra naquele lugar. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Como superar o inimigo da minha promessa? Com discernimento. Com discernimento, buscando a me desviar daquilo que é errado. Porque vem a fraqueza, vem o desânimo, vem a angústia, as lágrimas chegam, o desânimo chega. Eu tenho que me desviar disso. Ei, tá pensando que guerra é como? Tá pensando que guerra espiritual é como? É como uma guerra normal? Como é que você pensa que é a obra do Senhor? Como é que você pensa que é adquirir uma promessa? Como é que é isso? A guerra para você orar, a guerra para você dobrar o joelho, a guerra para você ler a palavra. Como é que você enfrenta essa guerra? Como você enfrenta os desânimos? Como você vai enfrentar essa semana que vai adentrar? As palavras que irão te sufocar, que querem te tirar o oxigênio, para você não lutar contra a potestade que está ao teu redor. Com discernimento. Com discernimento, lembrando da promessa. Fala para o teu irmão, você tem que lembrar da promessa. E não se desvie da verdade. Nas afrontas, não desvie da verdade. Nas dificuldades, não se desvie da verdade. Fala para o teu irmão, tu tens um ministério, querido. Satanás quer acabar com o teu ministério. Salmo 144 fala: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por mim. Os quais se empenham, não sei como está essa versão, mas na minha versão, os quais se empenham por me desviar os passos. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Preserva-me dos homens violentos, os quais planejaram transtornar os meus passos. Preste atenção, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. Senhor, guarda-me das mãos dos ímpios. Guarda-me, Senhor. Ei, venha entender a palavra. Deixa Deus falar com você. Abre seu coração. Deixa Deus realizar a cura. Deixa Deus realizar nessa noite o milagre que Ele tem para a sua vida. Guarda-me, Senhor. Será que você pode levantar as suas mãos e falar: guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me das mãos dos escarnecedores. Preserva-me dos homens violentos. Peça a Deus. Preserva-me dos homens violentos, os quais planejam transtornar os meus passos. Planejam me tirar da tua presença. Esse é o inimigo da minha promessa. Esses são os inimigos da sua promessa, da minha promessa. Me entristecer, te entristecer, transtornar os nossos passos. Se não tiver um banco na rua, comprar o primeiro que você vê na loja e sentar ali mesmo para você parar.
deu certo é porque você ainda não soube abrir o teu tesouro, a tampa do tesouro. Você não está sabendo abrir essa porta aí desse emprego. Você não está sabendo abrir essa porta aí da felicidade sentimental. Você não está sabendo abrir essa porta aí da paz. Não está sabendo abrir. Deus já entregou e as pessoas não sabem como alcançar essa promessa. Ela já foi entregue. Está na hora da sua atitude, da minha atitude. Está na hora de agir, porque estão querendo transtornar os nossos passos. O inimigo não está querendo que você venha ver que já chegou o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para o meu sentimento, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir. Coloca aí, irmão. O tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus. E o tempo é hoje, e agora é já. Você está esperando o que você quer esperar mais quantos meses? O Senhor está falando para você na sua vida hoje. Está na hora de abrir a porta. Está na hora de você abrir a tampa do tesouro. A promessa está ali dentro. O milagre chegou. É lutar contra os inimigos da tua vida, os inimigos da tua promessa. É você lutar com toda a força, com toda a alegria, sabendo que Deus não é homem para que minta e que a sua palavra jamais voltará atrás. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! O tempo de Deus na minha vida. O tempo de Deus, irmão. O tempo de Deus no meu sentimento. O tempo de Deus para mesa. O tempo de Deus nas minhas promessas. Espere. E tem muitos que não é nem mais para esperar nada. Está na hora de abrir. Está na hora de atitudes. Está na hora de ver a pessoa que colocou do seu. Deus já colocou a pessoa do seu lado, você não está vendo. Deus já colocou a pessoa ao seu redor e você não está vendo. Querido, eu tenho que abater o inimigo da minha alma. Não aceito interferências. Sabe que muitas das vezes nós aceitamos interferências de pessoas que não sabem, que não entendem e não sabem das nossas promessas. Aceitamos conselhos dos quais nós não devemos aceitar. Pessoas que não sabem das promessas de Deus para a sua vida. Pessoas que não entendem o que Deus tem contigo. Não te dão valor porque você não tem fama, você não tem muita aparência. Entende? Você não tem muito dinheiro. Então as pessoas associam muito a fama. Tudo é associado ao cifrão. Tudo associado ao cifrão, ao sistema do mundo. Mas não é o que Deus quer. Foi assim com Davi. Quando o Senhor chamou Davi, ele estava lá com a malhada, ele estava lá atrás, ele estava imundo, era um raquítico, um magrinho, um lourinho, todo desmilinguido. É o rei que Deus escolheu. E tu és o rei que Deus escolheu. Tu és o rei e a rainha que Deus escolheu para viver essa promessa. Deus escolheu Davi para viver a promessa de um reinado. E quando os inimigos se levantaram, Saul foi o primeiro a se levantar. Porque aquele pequenininho, aquele franguinho, aquele magrinho, aquele
desprezam, irmão? Quantos te desprezam, irmão? Por você não ter posição, por você ainda não estar num grandioso lugar. Mas ei, lembra de Davi, lembra do inimigo da tua promessa que quer te destruir a qualquer preço. Se não for de uma maneira, é por outra. Mas tenha sabedoria. Não aceite interferências que não venham de Deus. Não aceite. Não aceite conselhos que não venham de Deus. Não aceite conselho de um homem, de uma mulher que verdadeiramente venha a ser usado por Deus para a sua vida. Não aceite. Continue. Persevere, diz a palavra do Senhor em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu não posso desprezar a sabedoria, eu não posso desprezar o ensino, eu não posso querer interferência de ninguém. Eu tenho que verdadeiramente entender o que Deus, o que Deus me deu, para que Ele me chamou, para onde Ele vai me enviar. É o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de você abrir essa porta que você acha que está fechada e não está não, irmão. É você que não está abrindo. É você que não quer abrir. É você que não sabe ser audacioso. É você que não sabe criar um novo. É você que não sabe dar motivações. É você que não sabe mudar a história. É você que não sabe pintar um novo quadro. Fica sempre na escuridão. Fica sempre na mesmice. Não é hora de mesmice. É hora de transformar. É hora de trazer à existência o que não existe através da palavra. É a hora da alegria. É a hora do sorriso. É a hora da audácia. É a hora da intrepidez. É a hora da coragem. É hora de se lançar. É hora de se lançar. O teu chefe vai ver que você é capaz. O tempo de Deus para minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus é o tempo, é agora, é já. É hoje. Catuca seu irmão e fala: seja audacioso. Como é que, pastora, mas como é que vai ser com esse inimigo aí? Eu tenho que entender a minha deficiência diante de uma guerra. Entenda isso. Escuta o que eu vou falar. Em frente às guerras, diante de uma entrevista de um emprego, talvez você chegue ali naquela sala e você encontre pessoas que possuem um conhecimento tão aprimorado, e você olha para você e fala: meu conhecimento é tão restrito, eu tenho um conhecimento tão restrito. Aquela pessoa ali bem mais capaz do que eu. Às vezes não é só dentro de uma sala de uma entrevista, mas em qualquer situação, até no seu ambiente de trabalho. Os poderosos chegam de uma maneira, de uma prepotência, com um linguajar, com um português até muito coloquial. As pessoas chegam de uma maneira tão forte para poder te deteriorar. E ali você começa a se desmerecer. É justamente naquele momento que você começa a sair dos planos de Deus. É justamente naquele momento que você começa a desprezar a criação, a desprezar aquilo que Deus delegou para a sua vida. É quando eu olho para o próximo e me acho menor. É uma deficiência que nós temos. Sim, temos essa deficiência, somos humanos. Sempre achamos que aqueles que estão ao nosso redor são melhores, são mais belos, são mais aperfeiçoados. Sempre achamos que aquelas pessoas têm muito mais oportunidades do que nós. Sempre achamos. Eu não recue e avance. Vamos lá, faça a prova da sua resistência. Faça a prova de você mesmo, da sua coragem, do seu vigor. Faça a prova da sua capacidade. Faça a prova da sua resistência. Eu vou resistir o vazio. Eu vou resistir o vazio. Eu sei que eu sou deficiente. Você é deficiente, sabe por quê? Não porque Deus nos fez deficiente, é porque a nossa carnalidade nos mostra essa deficiência. O medo. Nós já colocamos em nossas vidas que só alguns podem ser. Já colocamos em nossas vidas que só alguns chegam. E não nos
conseguimos ver lá no topo, no pódio, na fama. Fama, você terá o seu nome na fama. Ali na galeria dos homens da fé, como dizem Hebreus, na fama, a galeria. Né, o Sueli, não tem a galeria dos homens da fé? A galeria. Ela fala de todos os homens da fé. E o teu nome também tem que estar nessa galeria. E o meu também. O teu nome tem que estar na galeria dos conquistadores, dos pacificadores, daqueles que perseveram, daqueles que entendem que Deus é que está no controle da nossa vida. Que crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A minha carne pode querer fazer da minha pessoa uma deficiente, mas eu sou dependente de Deus. Fala, eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Inimigo da minha promessa, eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Não é para alguns, é para todos. Você tem o direito e tem um lugar nessa galeria da fé. O tempo de Deus para a nossa vida chegou. O tempo de Deus para a sua vida chegou. Está esperando mais o quê? Vamos abrir essa porta. Vamos abrir a tampa desse tesouro. Vamos mostrar que nós somos capazes. Vamos mostrar que existe unção, existe um Deus. Existe um Deus, um Deus, um Deus, um Deus, um Deus que nos dá visão. Um Deus que é vivo, que fala. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te dar o caminho. Sabe o que acontece? Você começa a ficar acostumado com pouco, com pequeno, porque você entra, como já preguei aqui uma vez, no tá bom. Tá bom não é de Deus. Tá bom assim mesmo. Tá bom assim mesmo o quê, meu irmão? Tá bom, pastor, eu estou comendo, tá bom. Quem está comendo tá bom o quê, meu irmão? Não, meu carro tem 4 pneus, tem motor, tá andando, tá bom. Não, meu irmão, não tá bom não. Eu tenho que entrar no melhor, porque o Senhor me fala que o melhor dessa terra, Ele não fala que é o bom. Ele diz em Isaías 1:19, é o melhor. Ele não diz que é o bom, é o melhor, é nosso. Não é o bom. Bom é melzinho do diabo para a sua vida, para você se calar. É o melzinho que o diabo te dá, é o bom. É esse dinheirinho que tá bom. Também você não sai desse pequenininho, dessa mesmice, desse dinheirinho, desse bonzinho que tá bom. Você não galga os seus sonhos. Você não vai mais além. E o melhor é teu. Fala, o melhor é meu. Fala pro teu irmão, olha pra mim, irmão. Em primeiro lugar, eu te amo, irmão. Tu és lindo. Criação de Deus, tu és perfeito. Eu reconheço, irmão. Você reconhece? Eu reconheço. E você reconhece? Eu reconheço a minha deficiência humana. Fala, eu reconheço. Só que eu sou dependente da graça de Deus. Só que eu sou dependente da graça de Deus. Eu sou dependente da graça de Deus. E o inferno vai ter que me aturar. Vai ter que me aturar. Que eu sou dependente da graça de Deus. E aquele que crê glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Eu sou dependente da graça de Deus. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Vou chegar na parte onde eu quero. Outro sim, no trato de uns com os outros, submisso. Agora vem o melhor. Cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede graça. Senhor, eu estou no meio dos poderosos. Eu sou humilde o suficiente, ó Deus, para te confessar isso. Deus, olha onde tu me colocaste. É isso que você tem que falar para Deus. Estou no meio dos grandes, dos poderosos. Ou eu quero chegar lá. Talvez você fale isso para Deus. Senhor, eu quero chegar lá nos grandes, lá dos poderosos.
Eu quero chegar num salário digno. Não é no mínimo. O mínimo não é para minha pessoa. Aleluia. Você não tem que estar no mínimo, não. Que isso, pastor, é soberba? Não, é Bíblia. O melhor da terra é meu, não é o mínimo. Não é o mínimo. A Bíblia não fala no mínimo para ninguém. Fala no melhor, no grande, em exaltação. É o que a Bíblia fala para os filhos. Exaltação, grandeza, é o que a Bíblia fala. Então, Senhor, eu sou humilde para te falar que eu quero chegar lá. Ou então eu estou no meio dele. Agora estou me cingindo de toda a humildade, porque Deus resiste sobre a tua soberba, te leva à falência. Chegou naquele lugar de milhões de dólares? Chegou o dia de você estar naquele lugar? Continue na sua humildade, para que Deus venha usar o vaso. Aleluia. Não é verdade? Olha. Agora começa com o negócio. Não adianta, irmãos. Não adianta. Deus está me colocando em um lugar onde uma pessoa me afrontou. Como eu poderia pensar que estaria lá? Quando eu falei para a minha igreja, olha onde Deus abriu, aonde levaram o nosso tecladista. Eu falei, meu Deus, o que Deus faz? Dá para alguém entender o que Deus faz? Ninguém entende o que Deus faz. Deus se levanta do trono por tua causa. Ele se levanta do trono com tão grande glória, e abate os que te oprimem. Ele levanta do trono e ergue o cetro para você. Isso quer dizer, é o favor de Deus para a sua vida. Ele se levanta do trono e ergue o cetro e diz, vai, quem poderá contender com ungido e com eleito meu? É ninguém, diz o Senhor. Ninguém, é ninguém. Ele se levanta com grande glória do trono, porque ele vê que em você não há soberba. Ele vê que em você não há soberba, há humildade. Eu quero crescer para o louvor da tua glória. Eu vou crescer. Se você cresce, querido, o financeiro cresce junto. Aprende isso. Mas tu serás um cooperador da obra de Deus. Nos bastidores, pastora, eu posso te enviar, está aqui, pastor, agora mesmo para essa obra de Caxias. Eu estarei entrando com 500 cadeiras. Querido, tem que ajudar a obra, querido. Estarei entrando com 500 cadeiras para ajudar essa obra de Caxias. Nós já vamos começar o primeiro evento com cerca de 700 a 800 pessoas. É ajudando. Você quer colocar o seu dinheiro aonde? Aonde a traça corrói? Aonde o vento leva? Aonde vem um governo que destrói? Aonde você quer investir o teu dinheiro? Vamos lá, eu faço a prova de Deus nessa noite. Invista em vidas. Comece a investir em vidas. Comece a investir no reino. Pastor, eu não posso ir, mas a senhora pode. Está aqui, ainda vai com uma cesta básica para dar naquele lugar. A senhora quer pregar, prega. A senhora vai, prega, nós vamos. Aqui está o carnê, paga tudo quanto é rádio. A senhora paga, vai pregando, porque Deus está fazendo obra. Aqui entrou um homem quarta-feira, a igreja viu. Esse homem entrou, quem pode levantar as mãos? Esse homem levantou, eu falei, Senhor, como tu chegaste aqui? Eu estava dirigindo o meu carro atribulado. Foi ou não foi, igreja? Eu estava dirigindo o meu carro atribulado. Quando eu liguei a rádio, escutei a sua voz, o seu programa. A senhora estava pregando. Aqui, missionários, para onde está indo o dinheiro de vocês? Para os tribulados, atribulados. E ele estava aqui dentro, quarta-feira. Eu falei, volta, irmão. Volta, porque Deus tem obra na sua vida. Invista no reino. Não se desmereça. Deus vai te recompensar soberanamente. Seja humilde, deixa Deus trabalhar na sua vida. E para nós terminarmos,
Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para você poder estar de frente, em ataque com o inimigo da sua promessa. Quantos irmãos já te humilharam? Quem já foi humilhado aqui com palavras? Ou quem já se sentiu humilhado em alguma situação? Eu já, várias vezes. Glória a Deus. Eu já. Assim, me senti humilhada. Eu já me senti humilhada. Várias vezes. Está chorando por dentro, mas com um sorriso por fora. Falando que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabendo que o dia da honra não irá demorar. Então, queridos, eu tenho que ter a total sensibilidade à voz de Deus e não à voz do inimigo, nesse momento que o inimigo está guerreando contra as promessas da sua vida. Diz a palavra do Senhor em Salmos 42:11. Porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha só, por que você está abatido? Sabe por que ele está falando isso? Por que está abatida a tua alma? Porque tu se perturbas. Se eu tenho um Deus tão grandioso, se eu tenho um Deus que foi o Deus do rei Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, Josafá. Amanhã, Josafá, quando tu acordares, tu verás, Josafá, que nessa peleja, Josafá, sou eu, ó rei Josafá. Porque minha alma, tu está batida. Ei, por que tanta preocupação? Você tem que perguntar isso para você também. Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, ainda vou louvar a Deus. Multidões, vou louvar o Senhor. Senhor, tem que comprar mais cadeiras. Vou te louvar. Vidas vão se render. Eu vou te louvar, Senhor. Ei, não deixa o inimigo da tua alma te abater nesse momento. É o inimigo da tua promessa, é o inimigo da minha promessa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Esse do Marquinhos Gomes, que é da promessa, que você louvou. Aqueles que estão achando que a promessa está longe demais. Como tangedor, todos os tangedores aqui. E veja o sobrenatural nessa noite. Vamos lá, guerreiros. Vamos lutar contra o inimigo da nossa promessa. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se tudo está difícil, declara: a multidão já te cansou. Fale: o meu Deus nunca falha e nunca falhou. O inimigo das minhas promessas, Deus nunca falhou. Se a luta é muito grande e ela te fez perder a fé, oh, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Oh rei Josafá, quem vai pelejar sou eu. Aleluia, levante os teus olhos.
sonhos nessa hora, nesse mover que Deus está fazendo. Lembre daquilo que você está almejando, daquilo que você está lutando. Lembre agora, vamos lá, da sua prosperidade financeira, do seu relacionamento conjugal. Eu não sei o que você está buscando em Deus. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Do seu ministério, talvez um filho, uma filha, uma situação dentro do seu lar, ou quem sabe uma dívida te persegue. Os telefonemas estão atrás de ti. A luta é muito grande. Ela te fez até perder a fé. Mas saiba que o teu Deus nessa noite te trouxe nessa casa de oração. Ou está fazendo você ver esse vídeo, ou está fazendo você escutar esse programa de rádio, ou escutando esse CD, para que você lembre dos inimigos da nossa promessa. Ali, Isaac tinha os filisteus ao redor dele. Aqui eu fecho a pregação. Os filisteus que estavam ali entulhando os poços de Isaac. Mas ele sabia que Deus falou: Isaac, serei contigo, irei multiplicar a tua descendência. Isaac, não saia dessa terra. Lembre da promessa. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui agora, Senhor, os teus filhos. Eis aqui agora, Senhor, a tua igreja. A tua igreja que tem algo para lhe falar. A sua igreja que tem um desejo. A sua igreja, meu Pai, que te clama nessa hora. Existem promessas, ó Senhor. Existem promessas para o meu ministério. Existem promessas para essas ovelhas, para esses que estão me escutando e me vendo. Existem promessas, ó Deus. E eu te peço nessa noite, eu te peço nessa hora, nesse altar onde o fogo está aceso, eu te peço uma resposta. Ajuda o povo, ajuda esse povo a entender, meu Pai, que já está pronto, já chegou. Talvez falte a ousadia, o passo de fé, o acreditar. Dentro do teu agir está a chave da promessa. Dentro do teu agir está o milagre. Deus manda te dizer. Dentro do teu caminhar está o milagre. Em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua igreja. Realiza milagres nessa hora. Venha de encontro a cada filho, a cada filha.